para sua expressão mais plena. O verdadeiro milagre, Spinoza descobriu, não era conseguir o que você queria do universo, era descobrir que você é o universo temporariamente focado através de uma perspectiva individual. Quando você sabe quem você realmente é, ele escrevia, milagres param de ser exceções especiais e se tornam expressões naturais da sua verdadeira natureza. E então, ele escreveu algo que mudou para sempre minha relação com o extraordinário. Pare de esperar por milagres. Comece a perceber que você é o milagre que o universo está criando neste momento. A pergunta que mais tortura a alma humana, Spinoza escrevia na 11ª parte de sua carta, não é se Deus existe, é se a vida tem propósito. E a religião, em vez de responder honestamente a essa pergunta, criou uma resposta que garante que você nunca pare de procurar. Spinoza havia notado que todas as religiões ofereciam um propósito, mas sempre um propósito que estava além desta vida, fora deste mundo, dependente de autoridades externas para validação. Eles te dizem, ele escrevia, que o propósito da vida é servir a Deus, ganhar salvação, alcançar o céu, escapar do ciclo de reencarnações. Mas observe, todos esses propósitos requerem que você rejeite ou transcenda sua experiência atual para alcançar algo futuro. Spinoza havia descoberto que essa era uma armadilha psicológica genial. Manter as pessoas focadas em um propósito futuro impedia que descobrissem o propósito presente. E qual é o propósito presente? Ele perguntava. Simplesmente ser plenamente quem você é, onde você está agora. Esta resposta soava simplista demais para Spinoza quando primeiro a formulou, mas quanto mais investigava, mais radical percebia que era. O universo, ele escrevia, gastou 13,8 bilhões de anos criando as condições exatas necessárias para que você existisse. Gastou outros 4,5 bilhões de anos evoluindo um planeta capaz de sustentar vida. Gastou centenas de milhões de anos evoluindo formas de vida cada vez mais complexas até chegar ao ponto onde sua existência específica se tornou possível. Quando você realmente contempla a improbabilidade astronômica de sua existência, Spinoza descobriu, uma conclusão inevitável emerge. Você não é um acidente cósmico. Você é um evento cósmico. Sua existência, ele escrevia, não é um problema que precisa ser resolvido através da descoberta de propósito. Sua existência é o propósito. Mas Spinoza foi além dessa realização. Ele descobriu por que as pessoas resistem tanto a aceitar que simplesmente existir é suficiente. A cultura nos ensinou, ele observava, que ter valor requer fazer algo extraordinário. Que significado vem de conquista. Importância deve ser ganha através de esforço especial. Esta mentalidade, Spinoza descobriu, é o que mantém as pessoas presas em ciclos infinitos de insatisfação. Se você acredita que precisa fazer algo para ter valor, ele escrevia, você nunca será capaz de simplesmente ser valioso. Você sempre estará perseguindo a próxima conquista, a próxima validação, o próximo nível de significado. Spinoza havia descoberto que propósito verdadeiro não é algo que você descobre ou conquista. É algo que você é. Cada respiração que você faz, ele escrevia, é o universo respirando através de você. Cada pensamento que você pensa é o universo se conhecendo através de você. Cada emoção que você sente é o universo se experienciando através de você. Você não está tendo uma experiência humana. Você é a experiência humana que o universo está tendo através dessa forma específica. O propósito de uma onda, Spinoza escrevia, não é chegar a algum lugar, é ser uma onda. O propósito de uma árvore não é se tornar outra coisa, é expressar plenamente sua natureza de árvore. O propósito de um humano não é transcender sua humanidade, é expressar plenamente sua humanidade única. Mas então Spinoza fez uma descoberta que mudou completamente minha compreensão de ambição e realização. Ele descobriu que quando você para de procurar propósito e simplesmente começa a ser autenticamente você mesmo, o propósito emerge naturalmente. As pessoas mais realizadas, ele observava, não são aquelas que descobriram seu propósito e depois o perseguiram. São aquelas que seguiram sua natureza autêntica e descobriram que isso naturalmente criou valor para outros. Spinoza havia identificado a diferença entre propósito imposto e propósito emergente. Propósito imposto vem de fora. Sociedade, família, religião, cultura, te dizendo qual deveria ser sua função. Propósito emergente vem de dentro. Sua natureza única se expressando através de ações que surgem naturalmente de quem você realmente é. O propósito imposto, ele escrevia, sempre gera resistência interna porque força você a negar aspectos de si mesmo. O propósito emergente sempre gera energia porque permite que você expresse aspectos de si mesmo. A pergunta não é qual é meu propósito na vida. A pergunta é, o que emerge naturalmente quando eu paro de tentar ser alguém que não sou? Você não precisa descobrir seu propósito, Spinoza escrevia. Você precisa descobrir quem você é. O propósito é simplesmente você sendo você mesmo tão completamente que isso naturalmente beneficia toda a vida ao seu redor. Mas a descoberta mais libertadora de Spinoza sobre propósito ainda estava por vir. O grande segredo, ele escrevia, é que você não tem um propósito. Você tem tantos propósitos quantos momentos você vive. Em cada momento, seu propósito é simplesmente estar completamente presente para o que esse momento está oferecendo. E então, ele escreveu algo que me libertou de anos de ansiedade sobre encontrar meu propósito. Pare de procurar seu propósito como se fosse algo perdido que você precisa encontrar. Comece a viver seu propósito como se fosse algo que você já é e apenas precisa expressar. A crueldade mais sutil da religião, Spinoza escrevia na 12ª parte de sua carta, foi nos convencer de que a felicidade deve ser adiada, que a alegria nesta vida é suspeita, que contentamento presente é evidência de frivolidade espiritual. Spinoza havia observado como todas as tradições religiosas, de formas diferentes, ensinavam que a felicidade real estava sempre em outro lugar, no céu, na próxima vida, após a iluminação, depois do julgamento final. Eles transformaram, ele escrevia, a felicidade de direito natural em privilégio que deve ser conquistado, e ao fazer isso, garantiram que a maioria das pessoas nunca se permitiria ser genuinamente feliz. Durante anos, Spinoza investigou a relação entre felicidade e espiritualidade, e descobriu algo que contradizia completamente o que as religiões ensinavam. A felicidade, ele escrevia, não é recompensa por comportamento espiritual correto. A felicidade é comportamento espiritual correto. Quando você está genuinamente feliz, você está automaticamente alinhado com a força da vida. Spinoza havia descoberto que felicidade e espiritualidade não eram duas coisas separadas, onde uma levava à outra. Eram duas descrições da mesma experiência. Uma pessoa genuinamente feliz, ele observava, naturalmente trata outros com bondade, não porque é moralmente obrigada, mas porque bondade surge espontaneamente de um coração contente. Naturalmente cuida do ambiente, não por dever ecológico, mas porque reconhece sua interdependência com toda a vida. A religião havia criado uma falsa dicotomia entre prazer mundano e realização espiritual. Mas Spinoza descobriu que essa separação era artificial. O prazer, ele escrevia, é a forma que a vida usa para nos dizer que estamos alinhados com nossa natureza. A dor é a forma que a vida usa para nos dizer que estamos resistindo à nossa natureza. Claro, Spinoza não estava falando de hedonismo irresponsável. Estava falando de algo muito mais sofisticado. Existe uma diferença, ele explicava, entre prazer que vem de alinhamento com sua natureza profunda e prazer que vem de escape da sua natureza profunda. Prazer verdadeiro te deixa mais energizado, mais conectado, mais capaz de amar. Prazer falso te deixa mais vazio, mais isolado, mais dependente de estimulação externa. A diferença, Spinoza escrevia, é que prazer verdadeiro surge de abundância interna.
Prazer falso surge de carência interna. Spinoza havia descoberto que felicidade genuína não vem de conseguir o que você quer, vem de querer o que você já tem. A pessoa infeliz, ele observava, está sempre focada no que está faltando. A pessoa feliz está sempre focada no que está presente. Esta não era uma diferença de circunstâncias externas, era uma diferença de foco interno. Duas pessoas podem ter exatamente as mesmas circunstâncias, Spinoza escrevia, e uma ser miserável enquanto a outra é radiante. A diferença não está no que está acontecendo. A diferença está em como elas estão se relacionando com o que está acontecendo. Mas então, Spinoza fez uma descoberta que revolucionou minha compreensão de felicidade. Ele descobriu que felicidade não é uma emoção, é um estado de ser. Emoções, ele explicava, vêm e vão. São reações temporárias às circunstâncias temporárias. Mas felicidade verdadeira é mais fundamental que emoção. É a condição natural da consciência quando não está sendo perturbada por resistência à realidade. Spinoza havia descoberto que você não precisa criar felicidade. Você precisa parar de impedir felicidade. Felicidade, ele escrevia, é seu estado natural. É o que você é quando não está se contorcendo para ser alguém diferente. Quando não está resistindo ao que é. Quando não está perseguindo algo que acredita que precisa para ser completo. A felicidade não é algo que acontece para você. É algo que você é quando não está interferindo com sua própria natureza. Observe uma criança pequena. Spinoza escrevia, quando todas as suas necessidades básicas estão atendidas. Ela não está feliz por causa de algo específico. Ela está feliz porque a sua natureza está feliz. E então você cresce e aprende que felicidade deve ser justificada, ganha, defendida, mantida. Você aprende a desconfiar da alegria espontânea. Você aprende que contentamento sem razão específica é suspeito. A sociedade, Spinoza observava, nos ensina que felicidade sem sofrimento correspondente é irresponsável, que alegria sem luta é superficial, que paz sem conquista é complacência. Mas e se felicidade for simplesmente o aroma natural de uma vida vivida em harmonia com sua própria natureza? Você tem o direito, Spinoza escrevia, de ser feliz sem justificação. Tem o direito de sentir alegria sem ter conquistado algo especial. Tem o direito de estar em paz sem ter resolvido todos os seus problemas. Spinoza havia descoberto que felicidade é não apenas seu direito, mas sua responsabilidade. Quando você é genuinamente feliz, ele escrevia, você automaticamente eleva a qualidade de vida de todos ao seu redor. Felicidade é contagiosa da mesma forma que depressão é contagiosa. E então, ele escreveu algo que mudou para sempre minha relação com minha própria alegria. Sua felicidade não é luxo que você se permite depois que todos os outros estão cuidados. Sua felicidade é recurso que você oferece para ajudar todos os outros se cuidarem. Estamos chegando ao fim, Spinoza escrevia na 13ª parte de sua carta. E você pode estar se perguntando, se tudo isso é verdade, por que a humanidade ainda vive em ilusão? Por que as pessoas ainda se submetem a sistemas que as mantêm pequenas e dependentes? Spinoza havia passado anos contemplando essa questão. Se a verdade sobre nossa natureza divina era tão óbvia uma vez vista, por que era tão resistida? A resposta, ele escrevia, não é que a verdade é difícil de entender. A resposta é que a ilusão é mais confortável do que a responsabilidade que vem com a verdade. Spinoza havia descoberto que acordar para a nossa verdadeira natureza não é uma experiência completamente agradável. É libertadora, mas também aterrorizante. Quando você percebe que é uma manifestação da força criativa universal, ele escrevia, você também percebe que é completamente responsável por sua experiência. Não há mais ninguém para culpar. Não há mais vítimas genuínas. Não há mais desculpas para viver menos do que plenamente. Esta responsabilidade total assusta muitas pessoas de volta para a dependência familiar. É mais fácil, Spinoza observava, acreditar que você é impotente diante de forças externas do que aceitar que você é uma dessas forças externas. Mas Spinoza havia notado algo interessante. Apesar de toda a resistência, o despertar estava acontecendo anyway. Não porque alguém estava forçando, mas porque era inevitável. A consciência, ele escrevia, tem uma tendência natural a expandir. Como a água sempre encontra seu nível, a consciência sempre encontra sua verdade. Spinoza havia observado que cada geração era ligeiramente mais desperta que a anterior. Cada século produzia mais pessoas que questionavam a autoridade externa e confiavam em seu próprio discernimento. O despertar, ele percebeu, não é algo que você faz, é algo que está acontecendo através de você, como você, apesar de você. Durante séculos, as instituições de controle haviam conseguido manter a verdade sobre nossa natureza relativamente secreta. Mas Spinoza previu que isso se tornaria impossível. Chegará um tempo, ele escrevia, quando a informação fluirá tão livremente que será impossível manter as pessoas ignorantes de sua própria divindade. Quando isso acontecer, toda a estrutura de controle baseada em dependência espiritual entrará em colapso. Spinoza estava descrevendo nossa era atual com precisão assustadora. Quando milhões de pessoas simultaneamente despertarem para o fato de que não precisam de salvadores externos, ele escrevia. Quando perceberem que são autoridades espirituais em suas próprias vidas, quando compreenderem que são manifestações da própria força que criou as estrelas, nenhum sistema baseado em fazer as pessoas se sentirem pequenas e dependentes conseguirá sobreviver. Mas Spinoza não estava prevendo revolução violenta. Estava prevendo evolução consciente. O despertar, ele escrevia, não acontece através de luta contra o velho. Acontece através de encarnação do novo. Spinoza havia descoberto que você não derrota sistemas de ilusão lutando contra eles. Você os torna irrelevantes, vivendo a verdade. Quando você vive como quem realmente é, ele escrevia, você automaticamente inspira outros a se lembrarem de quem realmente são. E pessoas que sabem quem são, não podem ser controladas, manipuladas ou diminuídas. O despertar, Spinoza descobriu, é viral no melhor sentido. Uma pessoa acordada automaticamente desperta outras através do simples exemplo de viver autenticamente. Você não precisa converter ninguém, ele escrevia. Você precisa apenas ser você mesmo tão completamente que isso dê permissão para outros serem eles mesmos completamente. Spinoza havia previsto que chegaria um momento na história humana quando um número suficiente de pessoas despertaria para criar um ponto de inflexão irreversível. Quando isso acontecer, ele escrevia, a humanidade passará de uma espécie que se define através do medo e da escassez para uma espécie que se define através do amor e da abundância. Esta transformação não seria política ou econômica em sua origem, seria espiritual, seria o reconhecimento coletivo de nossa verdadeira natureza. E quando um número suficiente de pessoas souber que é divino, Spinoza escrevia, será impossível manter sistemas baseados em fazer as pessoas acreditarem que são menos que divinas. Spinoza havia compreendido que o despertar individual e o despertar coletivo eram aspectos do mesmo processo. Cada pessoa que desperta, ele escrevia, adiciona sua luz à luz total disponível para a humanidade. E quando a luz total atinge um certo nível, as sombras simplesmente desaparecem. Mas então Spinoza escreveu algo que me deu esperança para toda a humanidade. O despertar não pode ser impedido, pode ser adiado, distraído, disfarçado, mas não pode ser parado. Porque despertar é simplesmente a natureza da consciência sendo verdadeira para si mesma. E a natureza sempre vence. E você que está lendo isso agora, você faz parte desse despertar inevitável. Cada insight que tem, cada momento de reconhecimento de sua própria divindade, cada vez que escolhe amor sobre medo, você está acelerando o despertar coletivo da humanidade. Você não está apenas despertando para salvar a si mesmo, Spinoza concluía. Você está despertando para salvar o mundo. Se você chegou até aqui, Spinoza escrevia na parte final de sua carta, você não é mais a mesma pessoa que começou a ler. Isso não é metáfora, é fato literal. Consciência que encontra a verdade é consciência transformada. Spinoza sabia que sua carta seria perigosa, não porque continha informações secretas, mas porque continha reconhecimentos que, uma vez vistos, não podiam ser desvistos. Eu passei 20 anos, ele escrevia, descobrindo que tudo que me ensinaram sobre mim
minha origem, meu propósito e minha natureza era não apenas incorreto, mas intencionalmente enganoso. E agora, transmito essas descobertas para você. Spinoza havia antecipado que muitos leitores sentiriam resistência, confusão, até raiva ao confrontar verdades que contradiziam crenças fundamentais. É normal, ele escrevia, sentir desconforto quando percebe que foi enganado por tanto tempo. É normal sentir raiva quando compreende quantos anos de sua vida foram desperdiçados perseguindo soluções para problemas que nunca existiram. Mas Spinoza também sabia que a transformação que sua carta poderia catalisar valia qualquer desconforto temporário. A dor de descobrir que você foi enganado, ele observava, é sempre menor que a alegria de descobrir quem você realmente é. Spinoza havia estruturado sua carta para ser mais que informação. Havia projetado cada sessão para ser uma iniciação progressiva em níveis mais profundos de verdade. Primeiro, ele explicava, você descobre que as histórias sobre sua origem são fabricadas. Depois descobre que suas motivações foram manipuladas através do medo. Então percebe que sua culpa foi artificialmente induzida. Finalmente compreende que você é aquilo que estava procurando fora de si mesmo. Cada revelação preparava a consciência para a próxima. Cada insight tornava o seguinte mais fácil de aceitar. No final, Spinoza escrevia, você não aprende nada novo. Você simplesmente se lembra do que sempre soube, mas havia esquecido. Spinoza sabia que sua carta chegaria às mãos de pessoas em diferentes estágios de despertar. Algumas estariam prontas para a verdade completa imediatamente. Outras precisariam de tempo para processar cada descoberta. Não há pressa, ele escrevia. A verdade não está indo a lugar algum. Ela estará esperando quando você estiver pronto. Mas Spinoza também sabia que algumas pessoas, mesmo confrontadas com evidência clara, escolheriam retornar às ilusões familiares. E tudo bem, ele escrevia. O despertar não pode ser forçado. Só pode ser oferecido. Cada pessoa desperta no seu próprio tempo, na sua própria forma. Spinoza havia incluído em sua carta não apenas descobertas, mas instruções práticas. Agora que você sabe quem é, ele escrevia, como você vai viver diferente? Agora que compreende sua natureza divina, como vai expressar essa divindade através de suas ações cotidianas? As descobertas de Spinoza não eram acadêmicas, eram transformações de vida. Conhecimento que não muda como você vive, ele observava, é conhecimento desperdiçado. Verdade que não liberta, é verdade incompreendida. Spinoza havia antecipado que muitos leitores se perguntariam o que fazer com o que haviam descoberto. Você não precisa se tornar um professor espiritual, ele escrevia. Você não precisa converter outras pessoas. Você simplesmente precisa viver como quem realmente é. Sua vida autêntica será ensinamento suficiente. Spinoza sabia que viver a verdade seria mais desafiador que simplesmente conhecê-la. O mundo, ele escrevia, está organizado para manter pessoas em ilusão. Você encontrará resistência externa à sua autenticidade, mas a resistência externa nunca é tão forte quanto a determinação interna de ser livre. E então, Spinoza escreveu suas palavras finais, palavras que continuam ecoando através dos séculos. Minha carta termina aqui, mas sua jornada está apenas começando. Você agora carrega a responsabilidade de decidir. Você vai viver como escravo de ilusões que outros criaram para você, ou como expressão livre da força criativa universal que você é. A escolha é sua. Sempre foi. A única diferença é que agora você sabe que tem escolha. E se você escolher a liberdade, se escolher viver sua divindade, se escolher ser quem realmente é, você estará cumprindo o propósito para o qual o universo gastou bilhões de anos criando você. Não desperdice esse investimento cósmico. Você é precioso demais para continuar se escondendo. Viva como um milagre que você é. Com todo o amor que existe, Baruch Spinoza PS. Se você sentir que deve compartilhar esta carta, compartilhe. Se sentir que deve guardá-la para si, guarde. Confie completamente no seu discernimento. Você é a autoridade espiritual que estava procurando. E assim termina a carta que Baruch Spinoza deixou para a humanidade. Uma carta que revela não segredos esotéricos complexos, mas verdades simples que foram escondidas à vista de todos. Você descobriu que não é um pecador buscando salvação, mas uma manifestação divina se lembrando de sua própria natureza. Você descobriu que não precisa de mediadores entre você e o sagrado, porque você é o sagrado se manifestando como você. Você descobriu que sua origem não é uma queda de um paraíso perdido, mas uma emergência de uma fonte infinita de criatividade. Você descobriu que a felicidade é seu direito natural, que a liberdade é sua herança, que o amor é sua essência. Mais importante, você descobriu que sempre soube tudo isso. Spinoza não te ensinou nada novo. Ele simplesmente te lembrou do que você havia esquecido. A pergunta agora é, o que você vai fazer com essa lembrança? Como você vai viver sabendo quem realmente é? A resposta está em suas mãos, como sempre esteve.